Como eu havia dito agorinha, mas ninguém escutou, eu digo novamente, Boker Tov, embora já seja Não, ainda é Boker Tov, é de manhã ainda. Então, eu digo Boker Tov e desejo a todos, né, que tenham um ótimo terceiro, um ótimo terceiro mês e que realmente estejam dispostos, porque nós estaremos entrando numa nova etapa onde realmente nós vamos sumir. A gente vem falando disso já há muito tempo. Eu tenho sido avisado pelo pai desde janeiro desse ano. Embora em 2002 eu já falava a esse respeito, mas era uma coisa assim que eu sabia que estava distante e eu acabei aguardando acontecer, né? É melhor porque quando a gente aguarda acontecer, a coisa fica muito boa. O som ficou bom agora, João? Ah, tá. É que estava sem som, estava zerado. Eu tinha esquecido de ligar o microfone. Mas vamos lá. Então, é interessante, né? Porque há 19 anos a gente, eu e minha esposa, né? O tempo que nós estamos, vamos dizer assim, juntos, nós sempre pregamos, mesmo no tempo que éramos cristãos, né? Que usávamos a palavra blasfema de Jesus Cristo. Beleza, João. Nós sempre usamos da verdade, ou seja, nós nunca aceitamos, assim como aceitam os adventistas, livros escritos por uma profetisa, né? Quer dizer, Shaul diz que se ele mesmo viesse falando alguma outra coisa, que ninguém o escutasse. E aí, de repente, nós temos uma seita chamada Adventistas, no sétimo dia, que tem uma profetisa falando asneira. Se não parasse por aí, né, tem o Testemunho de Jeová que eu conheço muito bem. Eu fui presbítero, fui pastor lá. Pastor, existe pastor, é ancião. E lá é o cúmulo. Lá é o cúmulo porque realmente as pessoas, elas não têm, vamos dizer assim, aquela cara de pau dos adventistas, né, de dizer que tem uma profetisa, né, a Ellen White, mas eles têm um corpo governante, né, de 12 membros que vivem no Brooklyn, quer dizer, esses membros vão sendo substituídos à medida que morrem, e o que eles dizem é lei. Sem contar, né, nessas outras igrejolas aí, né, Batista, sei lá o quê, né? É interessante a gente perceber que tudo saiu do catolicismo. Tudo. Né? Não tem nada que não seja do catolicismo. É batismo. É igreja. Enfim, se você for ver, é tudo. É a cruz, é o Jesus Cristo, é o Deus deles que nem existe. Deus é Zeus. Mas tudo bem, nós passamos por toda essa fase. Eu, antes de conhecer Eliane, durante 27 anos, fui presbítero, preguei muita mentira, infelizmente. Peço perdão àqueles, né?
E espero que eles tenham encontrado o caminho também. Mas é interessante, né? Porque eu sempre falava para a Eliane, no momento em que ficar muito difícil de nos mantermos, e vejo nós nos mantermos, significa comer, tomar água, significa pagar aluguel, pagar a conta de luz, a conta de água e a internet. Eu estou assim feliz porque acabou de chegar uma internet de verdade novamente na minha casa. Porque eu estava usando da Vivo e aquela Vivo Box e aquilo lá não dá nem para colocar uma figurinha no Facebook. É pior que a do meu telefone. Shalom, Arroz, Zuleika e Renata. Então vejam bem, meus irmãos. Isso me trouxe muita felicidade. Mas como eu dizia, desde 2002, eu e minha esposa sempre pregamos, embora, como eu disse, erroneamente, porque éramos cristãos, né? Nós vimos a coisa da forma que Roma implantou. Eu sempre dizia, olha, gente, quando começar a ficar difícil ao ponto de eu não conseguir manter a obra funcionando, perto do retorno. Retorno não, porque ele nunca veio, né? Ele nasceu aqui. Então, da vinda do Mashiach. E quando foi em janeiro desse ano, eu já tinha avisado, né, inclusive o pessoal que eu conheço lá, de Jerusalém, de que teríamos o 13º mês, né, e de que não haveria justamente o Aviv no 12º, para ter o 13º, e que não haveria Aviv também no 13º. Se você não sabe o que é Aviv, imagine então quão grande é aquilo que você não sabe. Né? Então o que acontece? Nós fomos observando e tal. Quando foi em janeiro, eu cismei, né? Eu mesmo fiz no livro, eu mesmo mexo, né? Em tudo isso, eu não preciso de técnica. Graças ao Eterno. E eu cismei de formatar minha máquina. Eu achei que ela não estava legal. E eu sei que a partir daí, que foi dia 3 de janeiro, tudo começou a dar errado. Eu não pude mais pagar a internet que eu pagava. Aí eu comecei a correr atrás de outro tipo de internet. Aqui onde eu vivo, uma cidade de 20 mil habitantes, não tem escolha. Aí no fim eu peguei essa porcaria que vocês nunca peguem, por favor, que é o Vivo Box, que fala que é 4G, mas na verdade ele não pega nem 3G e é uma droga. E desde então eu venho com essa droga e reclamando todo dia lá e os caras falando que iam fazer e nunca fizeram. Hoje eu vou fazer. Depois que eu terminar a gravação, eu vou ligar lá e vou falar, por favor, encerra a minha conta aí. Mas muita coisa estranha aconteceu de janeiro para cá. Bom, primeiro que realmente não teve a Vive, nós tivemos o 13º mês. Segundo, que não tivemos a Vive também no 12º mês, iniciamos o ano sem a Vive. Ou seja, sem a cevada amadurecida. A gente troca muito, né, ideia
com pessoas, a Débora, que é a esposa do Nehemiah Gordon, né, que era quem ia lá todo ano, ele é um caraíta, ele ia lá ver, né, se a semente estava ali para poder decretar a Rosh Hashanah. Shalom a Rotivânia. Então, o que acontece? Eu fui criando amizades com pessoas lá, porque eu necessitava saber, né, como estava a colheita, tudo isso, para poder fazer o calendário lunisolar, que é totalmente baseado nisso. Né? E foi quando, sabe, o pai não fala comigo. Eu não sou pentecostal, eu não sou profeta, eu não sou nada disso. Eu sou apenas um rapaz não, um velho, que, que há 37 anos quase da vida dele se dedica à palavra. No começo, eu tinha minha agência de publicidade, eu trabalhava, eu ganhava meu dinheiro, enfim, né? Sempre fui contra o dízimo, porque o dízimo, o motivo pelo qual ele existiu, né? Embora tentaram falsificar até isso, colocando que Abraão deu dízimo para Melquisedeque, que Jacó prometeu que se tudo desse certo, ele ia ter, também iria dar o dízimo de tudo que ele conseguisse. Nem existia dízimo nessa época. E eu vou mais longe, Melquisedeque é uma invenção. Então pensem bem, o dízimo foi criado porque quando Moshe descia do Monte Sinai, com as duas tábuas da lei, ele viu, né, aquela zona lá embaixo, né, o pessoal realmente, né, ainda com bezerro de ouro, né, quer dizer, absurdo, né, imagina, ele estava lá conversando com o Yahu enquanto o povo estava lá embaixo idolatrando o bezerro. E ele joga as tábuas, quebra a tábua, né? Em seguida, o pai quer destruir o povo todo, após já ter destruído cento e tantos mil, né? Naquele momento, que foram aqueles que prepararam aquilo, né? Mantendo apenas Arão, porque era irmão de Moshe. Observem bem, quando o pai tira o povo do Egito, é para formar uma nação Kadosh. Para quem não sabe, Kadosh significa separado. Muita gente fala aí de santificado, né? E logo vem na cabeça deles a ideia do Morel. Não, santificado significa você estar separado do que é imundo, separado daquilo que não presta, separado daquilo que não condiz com a vontade de nosso Criador. Por isso que quando ele fala, né, em entrar na Terra Prometida, ele pede que acabem com todos os povos. Não é que ele é um assassino. É porque aqueles povos já tinham atingido o topo da maldade. E ele não queria que aqueles povos ficassem ali. Por quê? Falou, Jorge. Por quê? Ele não queria, justamente porque ele sabia, como ele sabe tudo, porque está tudo no plano dele, porque ele sabia de antemão que o povo iria acabar, né, se perdendo com deuses falsos, com idolatria, com
com tudo que eles acabaram se perdendo mesmo. Né? Mas voltando, né? Aí o pai chega para Moshe e diz que vai eliminar o povo Kadosh. Ele já estava cheio, que não sei o quê. E Moshe fala, não, se for terminar com alguém, termine comigo, mas deixe o povo viver. Então o pai permitiu isso. Só que, vejam bem, era um povo Kadosh, uma nação Kadosh, que ia ter o nome de Jacob, quando ele mudou o nome. Ele não mudou para Israel. Israel é Isis, Monra e El, que é o pai de Baal. Então, observe, meus irmãos. Ele simplesmente fez o quê? Ele pegou uma das tribos, a dos levitas, né? Descendência de Levi, filho de Jacob, e separou eles para serem sacerdotes. Na verdade, o que o pai queria era que todo o povo fosse sacerdote. Que todo o povo mostrasse para as demais nações, né, da terra o que era Yahu. O Yahu sempre fez as coisas para que seu nome fosse glorificado entre as nações. Mas claro que ele não foi pego de surpresa, ele já sabia de tudo isso, porque tudo isso já estava escrito. Shalom, a Ruth Elizabeth. Ele já sabia que tudo isso estava escrito. Entendem? No pacto, ou seja, na aliança. Então aí surgiu o dízimo. Porque como os levitas iam cuidar só da parte sacerdotal, do templo, etc., etc., eles não teriam nem herança. Então, para que eles pudessem viver, surgiu o dízimo. Tem gente aí que fala que o dízimo não era em dinheiro, porque nem existia dinheiro. Eu digo para essa pessoa que ela tem que estudar, que ela tem que conhecer história, porque o dinheiro já existia assim. Tem muito burro falando demais. Sabe? Eu sempre, em qualquer grupo meu que vocês entrarem, vocês vão ver que tem lá as regras. E uma delas é que aqueles que ainda estão ali para ouvir, não falem. Porque só dá trabalho ir lá e deletar as porcarias que eles colocam. Sabe, a gente não está brincando de igreja. A gente está seguindo ao Criador por intermédio da palavra dele, que foi escrita na Bíblia. Tem erros? Milhares. Mas não importa. O próprio Mashiach disse, quando receberdes o Espírito, irão lembrar de tudo que vos ensinei. Tudo que o Mashiach ensinou está no Taná. Nem existia o que vocês hoje chamam de Novo Testamento. Que Novo Testamento? É que o povo começa de Mateus a Bíblia, né? Então eles não veem que o Novo Testamento, a nova aliança que vai ser feita com Yashuru do Sul e Yashuru do Norte, quando juntar os dois povos, isso é lá para depois do milênio, isso é quando o Pai já está aqui conosco, coabitando, é que então ninguém mais vai precisar falar sobre o Pai para o seu irmão, não vai precisar ensinar nada, porque todos saberão. Após a ressurreição do Mashiach, todos sabem? Você que me escuta, sabe?
Eu estou falando, sei, sim, 5% na verdade. Eu acredito que até o ano 500 do milênio nós já vamos estar aprendendo. Se o Pai assim o permitir que eu esteja lá. Então, observe, meus irmãos. Ali surgiu o dízimo. E é óbvio, né? Eu nas igrejas que eu fui pastor, presbítero, ancião, eu nunca tive dízimo. Inclusive, na última denominação a que eu me filiei, nos anos 2000, começo, eles tinham dízimo e a minha imposição sobre eles para que eu entrasse também nessa denominação, inclusive eles não tinham igrejas em São Paulo, e eles abriram o olho assim, né, tipo São Paulo, né? Eu falei, mas não terá dízimo, apenas ofertas. E me aceitaram assim mesmo. Quando o pai instituiu o dízimo, então, já disse, foi por causa da tribo de Levi para que eles tivessem sustento. Como Yashuru, ou Israel, né, o nome pagão que eles deram, não é tão grande, mas mesmo assim é grande. Então, por exemplo, aquelas pessoas que plantavam, levavam a 10ª parte, a melhor 10ª parte, para ser entregue aos levitas. Aqueles que criavam animais limpos, que pudessem ser comidos, esses entregavam 10% das primícias, dos melhores. E óbvio, não eram todos sacerdotes. A tribo dos levitas era grande. Então, existiam aqueles que eram sacerdotes, que tinham os turnos, etc, etc, etc. Existiam cidades levitas, em pedaços doados pelas outras tribos. Por quê? Porque ali viviam levitas, na grande maioria eles eram soldados, tá? Eles eram os guerreiros, né, do povo Kadosh, para ter um soldo, e eles entregavam 10% nessas cidades levitas, quem morava longe de Jerusalém, por exemplo, longe do templo, né? Então, eles entregavam nas cidades levitas, os levitas pegavam a 10ª parte do que eles recebiam, a melhor parte, e enviavam para Jerusalém. Ok? Além disso, é claro, existiam as ofertas. Então, existiam impostos. Isso não era pago com alface. Isso era pago com dinheiro. E a prova disso está quando perguntam: devemos pagar tributo a César? E o Machia diz: me dá a moeda. Quem é esse cara aqui? É César. Então dá a César o que é de César. Não é assim? Bom, mas o motivo de eu estar aqui não é esse, é que eu acabo desviando o assunto e lembrando de outras coisas, né? Mas a verdade é que, como eu disse, desde janeiro que eu venho sentindo que nós estamos cada vez mais próximos da vinda do Mashiach. Eu já expliquei porque eu não digo retorno,
Porque se você é retorno, significa que ele já veio alguma vez. Na verdade, ele não veio, ele nasceu. Então, muitas coisas esquisitas, sabe, foram acontecendo. Sabe, pessoas assim que eram pessoas que eu achava que realmente caminhavam, estavam comigo há 5, 6 anos, de repente demonstraram que talvez tenham até sido chamados, mas, como disse o Machê, né, muitos chamados, poucos eleitos. E esses estavam entre os poucos eleitos, que na verdade é o joio. Inclusive é interessante, né, sobre o joio, nós entendemos o seguinte: tem muita gente aí que fala que joio é qualquer um, né, que não serve a Yahoo, qualquer um que. Não, não. Para que uma pessoa possa ser joio, ela tem que ser semelhante ao trigo. Para que uma pessoa possa ser semelhante ao trigo, ela tem que ser semelhante também no conhecimento. O Machia disse: poucos escolhidos. Ok, aí ficou muito claro. O joio, vejam que interessante, meus irmãos. O joio, ele é como um escudo para o trigo. Quando, na parábola, aqueles que haviam plantado o trigo perguntam ao dono da fazenda, que na verdade seria Yahu, como que apareceu o joio? E ele disse: um inimigo plantou. Aí eles dizem: quer que vamos lá e tiremos o joio? Ele diz: não, porque eles são tão parecidos que vocês podem arrancar trigo junto, não é isso? Agora, o interessante, né, é que o joio e o trigo vão crescendo, né? Iguaizinhos. Só que quando o trigo fica carregado de sementes, ele enverga. E o joio não tem semente. Então, aí fica muito fácil, né? Você ver quem é o joio e quem é o trigo, para poder arrancar o joio. Mas antes que o joio começasse a ser arrancado, né, no ano passado, o joio nos serviu, eu digo nos serviu, eu digo assim, para o povo em diáspora, né? Como um escudo. Por quê? Porque em 2002, quando eu comecei a questionar muita coisa, né, sobre o cristianismo e tal, não era muita gente que tinha aí falando disso. Hoje, existem dezenas de segmentos, quase todos ligados ao judaísmo, que é um ismo também, é uma religião criada pelo homem, por pessoas que foram endurecidas por ele. Por isso criaram o Talmud, criaram todas essas porcarias. Shalom, irmão Henrique. Então, o que acontece? Essas pessoas, vamos supor, a cristandade, que é o catolicismo e suas filhas, o próprio judaísmo, qualquer outra religião, quando vê alguém falando em Yeshua, que é um absurdo, né? E Yeshua é uma palavra aramaica,
E por mais que eles tenham se deturpado, eles nunca deixaram de falar o que eles dizem hoje, que na verdade não é hebraico. Eu chamo de zebraico, né? Porque na verdade o que é dito hoje pelos que se dizem judeus, que é uma outra palhaçada, né? Porque quem deu o nome de judeu foi Hitler. Aqui estava assim escrito Jude, e tinha estrelinha lá, né? Para quem era judeu, para ficar marcado, para ficar mais fácil eles levarem preso. Mas esses aí que se dizem judaizantes, né, ortodoxos, caramba, né? Eles são endurecidos, né? Você vê, hoje eles acreditam até na reencarnação, coisa que a palavra é completamente contra. Sabe, não precisa nem ir lá onde a verdade está, que é no Taná. Mas no próprio que vocês chamam aí, né, por desconhecimento total, de Novo Testamento, vocês vão ver Shaul dizer: o homem tem que morrer uma vez e depois virá a ressurreição. Ou seja, não existe nada de nós que permaneça vivo após nossa morte. Shlomo escreve que é tudo vaidade. E quando o homem morre, não morrem os pensamentos, nem louvor existe a Yahu, nada. Uma pessoa que morreu há 5.000 anos atrás, mas que era fiel, que era justo, que vai ser, vamos supor, ressuscitado agora, na vinda do Mashiach. Se fosse Caim, por exemplo, quase 6.000 anos, né? Ele não vai ser, mas Abel vai. Abel, quando ele abrir os olhos e ele tornar a ser um corpo vivo, né? Uma alma, alma significa. Irmãos, desculpa aí, parece que eu cantei vitória antes do tempo, né? Acabou travando aqui, não sei se foi conexão ou o que foi, mas aconteceu, né? Mas eu vou prosseguir de onde eu parei. Eu estava falando a respeito de Abel. Então, quando Caim o matou, a última coisa que ficou na mente de Abel foi justamente ele ver o irmão matando. O Mashiach diz, né, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Muita gente entende isso da forma que eu entendi também durante muitos anos na cristandade, né? De que primeiro iam ressuscitar aqueles que morreram lá atrás. Não, é o contrário. Tá? É o contrário. Ou seja, os últimos serão os primeiros, é os últimos que morreram. Porque eles vão ter que recepcionar um Abel, por exemplo. Então imagina, Abel, 6.000 anos atrás quase, ele morreu. Morto por seu irmão. A última lembrança que ele vai ter quando ele despertar é do irmão dele matando. E de repente ele vai olhar e vai se encontrar num lugar completamente diferente, um lugar completamente transformado daquilo que estava habituado. Haverá necessidade de pessoas para o receberem e explicarem o que realmente está acontecendo.
Então, por isso, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Mas então, como eu estava falando, é muita coisa, sabe, assim, que a gente não pode deixar de lado. Então, desde janeiro que eu venho sentindo as coisas que se confirmaram com o 12º mês, se confirmaram com não a vive no 13º mês. Entramos neste ano sem a Vive. Entramos no momento em que terminou o 13º mês, na lua nova. E eu fui avisando as pessoas mais próximas de que eu ia estar um pouco distante. Primeiro, porque minha internet estava uma porcaria. Segundo, porque eu não estava entendendo, né? Aquilo tudo estava sendo muito para minha cabeça, porque a gente é um ser humano como todos os outros. E quando o Pai nos usa e nos mostra certas coisas, a gente demora também. A gente fica pensando, mas será que é mesmo? Será que não é? Mas eu venho avisando, né, um pequeno grupo que, que está com a gente, que está estudando com a gente, com respeito à proximidade, né, da vinda do Mashiach. Todos nós sabemos que antes do Mashiach chegar, porque ele diz primeiro que haveriam guerras e guerras e guerras e pestes, terremotos, né? Mas que isso eram as primeiras dores. Matitiarro 24. Depois, ele já diz outra coisa. Ele diz que entraríamos num período de grande aflição. Bom, eu não estou aqui para explicar a profecia, nem para explicar o que aconteceu e o porquê do que eu estou falando. Eu estou aqui apenas avisando. E assim foram passando os meses e eu fui descartando muita gente, entendeu? Justamente porque eram dúbios. Queriam seguir a Yahoo, mas com pensamento cristão ou judaizante. E a palavra é muito explícita nisso, né? Nós temos que seguir Yahoo da forma que ele quer que nós sigamos. Não da forma que as religiões colocam o que é servir. Então, meus irmãos, a coisa de 10, 15 dias, eu já perdi até, sabe, o tempo para mim não existe mais, sabe? Eu estou assim, vivendo realmente na expectativa, estudando, ensinando e aguardando. E há uns 15 dias, 20 atrás, o pai me mostrou claramente, assim, né, com os versos que eu li e tal, que eu deveria reler o pacto. E eu comecei a fazer isso. E assim como está escrito que a luz do justo resplandece, como a luz que vai clareando até ficar dia perfeito, isso significa que nós vamos
como diz Shaul, de fé em fé, né? Conforme nós aprendemos uma coisa, nós acabamos descobrindo outras, né? E vamos vendo que tudo é uma coisa só na palavra inteira. Não existe essa divisão de Novo e Velho Testamento. É tudo um livro só. Que tem começo, meio e fim. Que é o plano de nosso Pai dividido em 4 partes. Tá? Nós estamos chegando ao final da terceira parte, ou terceira fase. E aí eu fui vendo que tinham coisas ali, porque eu levei 6 anos para escrever o pacto. Mas tinham coisas ali, né, que realmente já tinham sido ultrapassadas. Porque o Pai já havia dado mais entendimento. Então eu senti muito forte que eu deveria revisá-lo e escrevê-lo novamente. O Pacto, um livro de 10 capítulos, que agora vai ser de 11. O 10º eu coloquei à disposição hoje. O 10º capítulo. E o 11 eu vou fazer até domingo, porque segunda-feira nós vamos encontrar a porta assim, ó. Tá vendo? O que significa isso? O Mashiach disse: vocês verão David, Abraham, Jacob, enfim, ele foi citando vários, né, personagens bem conhecidos da palavra, Eliabu, estarão dentro e vocês estarão fora. Aí ele diz: e aí fora haverá choro, pranto, né? E ranger de dentes. Ou seja, aqueles que estão, pelo menos, assim, né, a gente acha que está, né? Como eu digo, eu não sei nem se eu vou ser um deles. Continuarão tendo seus ensinos, continuarão aprendendo até o momento em que o Mashiach chegar. Eu sempre achava que o fechar da porta seria o final. Mas não é o final. Sabe por que não é o final? Porque está escrito: será que o escravo fiel e discreto estará alimentando, né, as ovelhas quando eu vou retornar à terra? Isso disse Mashiach. E o Mashiach também diz que no momento de começar a perseguição, que vai ser por esses dias, ele também diz que se te perseguirem numa cidade, vá para outra. Se te perseguirem em outra, vá para outra ainda. E eu vos garanto, porque como nós temos Yashuru em diáspora em todo o planeta, ele diz assim: eu vos garanto que vocês não percorrerão todas as cidades de Yashuru, porque como tem Yashurum, né, Efraimitas, em quase todo o mundo, então, por enquanto, o pai está enxergando
e a Churu como o mundo todo, o planeta. Então ele disse que nós não conseguiríamos percorrer todas as cidades até que ele viesse. Isso durante a fuga. A fuga não começou ainda. Tem gente aí que fala, não, estão matando cristão aos montes, lá os muçulmanos, os indianos, hinduanos, enfim. 90% é católico. Os outros 90% são o quê? Evangélicos. Os 10%. Entendem? Ali não estão falando dos servos de Yahoo. Isso é política. Isso não é a profecia que Yahoo deixou. Então, por isso que o joio ele está servindo como que um escudo para o trigo. Porque as pessoas escutam o joio falando, ele mistura tudo, né? Nós vemos hoje aí hipócritas falando de terra plana, nós vemos aí pessoas falando de Yahushua negro. Nada contra os negros, muito pelo contrário. Se vocês olharem os meus escritos, todos são traduzidos para o africano. Eu tenho muita gente da África estudando comigo. Inclusive, tem um povo lá, de Angola, que queria nos mandar o dinheiro da passagem para eu e a esposa irmos para lá ensiná-los. Entendem? Eu não fui, talvez nem nunca vá, porque eu só vou quando eu tenho certeza. Assim como quando eu mudei de São Paulo para cá, que foram 1.200 quilômetros, levei 1 ano e meio para dizer sim para a pessoa que me convidava. Entendem? Então, eu vou, hoje é sexta-feira, vai ter o sábado e o domingo, e a segunda. Eu vou procurar conversar com o maior número possível de pessoas, ver em que nível elas estão, se elas começaram a estudar, se elas estão entendendo, se não estão entendendo. Porque a partir de segunda-feira, a coisa vai mudar muito. Tá? Eu só quero deixar isso claro para que vocês possam repensar. Porque nesse momento eu não vou ter tempo para abraçar tantas pessoas quantas eu venho abraçando, simplesmente para depois a pessoa virar e falar, ah, não, mas não é isso. Não. Eu vou tratar só com aqueles que já estão dentro. E também porque, embora eu vá dar minha cara a bater o tempo todo, eu pensei até que essa lei do Bolsonaro de comprar arma fosse valer rapidinho e que era coisa para a gente poder ter a nossa, mas tudo que ele faz ele volta atrás, então as minhas armas são tipo isso, né? Eu tenho uma dúzia, mais ou menos. Mas tudo bem. O Pai dará força para que a gente, né, não permita que os nossos familiares que sejam da fé sejam atacados, mortos, presos pelo bando que irá nos atacar no momento que descobrir que eles não fazem parte das ovelhas da Churu. Meus irmãos, eu peço perdão por ter caído, eu não sei, eu estava tão contente que a internet acabou de chegar antes de eu começar a gravar, para eu fazer um teste, vou gravar
e de repente disse que deu problema na conexão. Eu vou até ver isso agora. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu consegui terminar. Então, eu vou baixar esses 2 vídeos, vou juntá-los, né? Para que quem vier assistir depois, fala, Miriam, shalom. Para quem vier assistir depois, possa não ter interrupção. Ok? Então, eu desejo, agora já é Erev Tov, eu desejo que tenha uma ótima tarde de sexta-feira. Não se engane, nós não estamos no dia da preparação, porque sábado nunca foi o Shabbat. E se preparem, porque se você é alguém sincero, se você é alguém que realmente o Pai chamou, se você é alguém que realmente o Pai escolheu, prepare-se. Em Apocalipse está escrito que nós iremos dar a Babilônia o cálice que ela nos deu a beber em dobro. Shalom, meus irmãos, fiquem na paz. Muito obrigado. E vocês têm até segunda-feira à noite, ao pôr do sol, que aí é terça, para entrar em contato comigo. Ok? Fui.